O armazenamento e o aproveitamento de águas pluviais já foca nessa questão de aproveitar um recurso que é importante e que é gerado em excedente pela urbanização, e do contrário poderá ir impactar de maneira negativa os meios receptores a jusante das cidades e, ao mesmo tempo, pode ser um fator de aumento da segurança hídrica. A coleta de água de chuva ou a infiltração, a recarga natural ou artificial segura dos aquíferos são alternativas que focam na segurança hídrica. A coleta de água de chuva, em particular, quando nós olhamos para eventos mais significativos, um pouco mais raros para a formação de escoamentos, pode ter baixa eficiência. Várias simulações de um uso generalizado de coleta de água de chuva, feitos no Brasil e no mundo, têm demonstrado que, para efeito de redução de escoamentos, em geral, a coleta em si, por si só, tem um impacto menor. Porém, ela é importante sob o aspecto do uso de uma água que não tem qualidade potável, mas que pode suprir demandas locais ou num bairro que não requerem qualidade potável, notadamente a limpeza de pátios e outras áreas impermeáveis, o uso para descarga de banheiros, são os mais comuns. O benefício é um aumento da segurança hídrica, a redução, na verdade são benefícios variados, há também a redução da pressão de demanda de água nos mananciais e possivelmente um uso mais difuso, mais intenso numa área urbana, pode levar a retardar a necessidade de expansão de sistemas de abastecimento, com consequências para custos de capital e também de custeio, o custo do transporte de água, do tratamento de água, que podem ser reduzidos. Nós estamos vendo nessas fotos 2 exemplos, uma captação de água de telhado numa escola, que aqui também tem uma função educacional, de mobilização da comunidade de professores e estudantes nessa escola, para, desde o projeto, acompanhar e depois monitorar e avaliar esse sistema. E do lado direito é um sistema de coleta de água de chuva para suprir parte da demanda de água de irrigação para uma horta comunitária. Então, são 2 exemplos em que essa valorização e, de alguma maneira, valoração do recurso hídrico é feita via coleta de água de chuva. Um outro aspecto também relevante é a questão da poluição hídrica. Nós já discutimos em módulos anteriores que as águas de chuva são vetores de cargas de poluentes que podem ter efeito de choque muito grande sobre os meios receptores. São poluentes que são mobilizados ao longo dos eventos pluviais e, após períodos relativamente longos sem chuva, a acumulação desses poluentes, que têm várias origens, mas estão bastante associados a problemas de abrasão de pavimentos, a poluentes que têm origem na circulação viária ou têm origem em atividades industriais, são mobilizados pelos eventos pluviais. Aqui nós estamos vendo resultados em termos de concentração de zinco, de água de escoamento em um sistema viário de trânsito intenso em Belo Horizonte. Essa água foi captada em Bocas de Lobo, obviamente de uma parte desse pavimento, de uma pequena bacia, e transferidos para um dispositivo de armazenamento, uma vala de armazenamento, que foi inicialmente projetada, sobretudo, para o controle de escoamentos, ou seja, o foco foi não tanto na redução de poluentes, mas no amortecimento das cheias. Mesmo assim, a linha vermelha está mostrando para o zinco o parâmetro de classe 2 de cursos d'água, a escala de concentração é uma escala logarítmica, e nós vemos que para os eventos de entrada, todas as 56 amostras utilizadas nesse monitoradas, ultrapassam as condições de classe 2.
O dispositivo de armazenamento, mesmo não tendo foco no controle de poluição, ele de todo modo teve um efeito positivo, reduzindo a variabilidade dos eventos e também permitindo atingir até o nível da mediana dos eventos, o atingimento da classe 2. Então, é um desempenho que pode ser melhorado, mas já mostra que esse tipo de solução tem potencial para redução da poluição difusa. Uma outra questão muito relevante no Brasil é o fato de que há uma preponderância de uso de sistemas separadores absolutos, em que os esgotos sanitários e as águas pluviais são transportados em sistemas de redes e de canais distintos no espaço urbano, mas que têm várias ocorrências de conexão entre eles, resultando em contaminação das águas pluviais e uma condição de meios receptores de muita degradação por poluição por esgotos, que é visível o ano todo, mas que é mais visível, sobretudo, nos períodos de seca. Essa contaminação cruzada também afeta as redes de esgotamento sanitário, que muitas vezes transportam vazões não previstas de águas pluviais. As razões dessas interconexões são complexas e não caberia exatamente nessa aula discutir. Elas são importantes para que se vislumbrem soluções mais efetivas. Entre elas, muitas vezes, os fundos de vale não são equipados com interceptores. Então, mesmo quando as redes pluvial e de esgotamento sanitário funcionam relativamente bem, o que é raro, sob o aspecto da interconexão entre os sistemas, nos fundos de vale, inevitavelmente, os cursos d'água são contaminados por poluição difusa, que é específica à drenagem pluvial, como também por cargas muito elevadas decorrentes do esgotamento sanitário. Bem, uma das soluções que tem sido preconizadas e mais utilizadas para esses sistemas incompletos de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário é a coleta de tempo seco, em particular nas redes pluviais, nas galerias pluviais. Então, são dispositivos que, em períodos sem chuva, mas dependendo das condições hidráulicas, podem ser concebidos mesmo para coletar essas cargas de poluentes difusas das primeiras chuvas, de vazões mais frequentes, digamos até um ano de tempo de retorno, e essas águas de esgoto ou uma mescla de esgotos com águas pluviais de eventos frequentes são transferidas para as estações de tratamento de esgotos. Geralmente para os interceptores de esgotos e deles para as estações de tratamento de esgotos. Uma adaptação a um contexto que existe, porque resolver todos os problemas de interconexão entre as redes exige um monitoramento, uma análise dos sistemas nas bacias e a sua correção, que é um trabalho de médio a longo prazo, tendendo para o longo prazo. Portanto, por muitos anos, é provável que essas soluções de coleta de tempo seco continuem funcionando, e mesmo quando o sistema estiver todo conectado, a questão da poluição difusa de origem pluvial de eventos frequentes pode ainda ser tratada por sistemas desse tipo. Ainda uma outra questão que é de caráter técnico, não só técnico, mas onde as soluções técnicas são requeridas, é o controle de processos erosivos causados pelo escoamento superficial e a consequente redução do assoreamento de corpos hídricos receptores. Nós estamos vendo nessa foto à esquerda, são fotos de um processo de urbanização de muitos anos atrás, dos anos 70, em que a falta de fiscalização, de controle ambiental e mesmo dos recursos legais e técnicos para fazer uma expansão urbana de maneira um pouco mais controlada, e eu diria que
um desprezo ou uma falta de cuidado em termos de concepção, de engenharia mesmo, levou a uma expansão urbana numa área de terrenos de declividade muito alta, com remoção da cobertura vegetal, abertura de vias, sem projetos de drenagem e implantação corretamente desenvolvidos. Algumas vias permaneceram por um tempo sem pavimentação, o que levou a processos de erosão muito intensos em curto espaço de tempo. É uma transformação na escala de 1 a 2 anos. Ao pé dessa colina, dessa grande encosta, havia uma bacia de detenção, que pode ser vista do lado direito da foto, ao alto. Essa bacia de detenção, implantada anos antes, para controlar inundação em áreas ajusantes, já consolidadas, perdeu 2/3 de seu volume por assoreamento. E ela já se encontrava também bastante degradada por contaminação por esgotos, então combinaram-se aqui dois impactos de monta: o processo erosivo da expansão urbana e a contaminação por esgotos e às vezes por resíduos sólidos. É um exemplo grave, mas ele ainda se manifesta no Brasil, e eu não vou discutir aqui as diferentes alternativas técnicas para o controle de processos erosivos, mencionar talvez rapidamente a importância de um diagnóstico combinado de estudos geotécnicos e de estudos de drenagem, um entendimento muito pormenorizado dos caminhos da água, dos escoamentos, das concentrações de escoamentos. E aí, se o processo erosivo está instalado, é uma combinação de soluções para as quais as soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde e azul têm alternativas. Muitas vezes se combina isso com os enrocamentos, uso de gabiões, pequenos barramentos, de forma a reduzir a gênese do processo e estabilizar as áreas instabilizadas justamente pelo processo erosivo. Enfim, o que nós estamos enfatizando aqui é que é importante olhar para esse problema, sobretudo nas expansões urbanas, mas mesmo em áreas consolidadas, muitas vezes uma estrutura de drenagem pluvial mal concebida, com problemas de dissipação de energia, geram também problemas erosivos. Os sedimentos, depois da urbanização consolidada, não caem a zero, podem ocorrer processos erosivos em áreas naturais ou mesmo em áreas de parques, em áreas que eventualmente possam ter solo exposto, mas há também todo um processo de resíduos de construção civil, de processos de erosão em áreas pavimentadas, mas com carências de manutenção, e que fazem com que na gestão e no manejo de águas pluviais, sobretudo no aspecto da poluição difusa, a questão do sedimento em si continua sendo uma questão de preocupação e de necessidade de ações adequadas.